Oi, gente. Então, vamos fazer aqui um breve resumo do que a gente, viu na unidade 3, que vai servir de aporte, para vocês realizarem a prova presencial, no sábado. Ou a reposição, né? Vai ser o mesmo conteúdo nas duas atividades. É importante lembrar que é importante vocês assistirem às aulas, porque pode ser que alguma coisa que seja necessária lá não tenha sido visto aqui nesse breve resumo, né? Mas grande parte das coisas a gente vai conseguir dar uma olhadinha aqui, ok? Então, bora lá. Então, eu preferi fazer com um pouco de resumo teórico e algumas questões para poder a gente ver o formato de como as coisas vão aparecer na prova também, né? Que tanto vai ter questão de múltipla escolha, como vai ter alguma coisa para vocês descreverem, né? E algum cálculo básico, né? Sobre distribuição eletrônica, para que vocês realizem. Então, bora lá. As ondas luminosas, representadas pelos três raios mostrados na figura, têm a mesma frequência, né? Então, eu já vou pegar essa informação aí, que a frequência é a mesma. A camada 1 contém 4,7 comprimentos de onda, a camada 2, 3,2 comprimentos de onda e a camada 3 contém 5,3 comprimentos de onda. Coloque na ordem crescente da velocidade das respectivas ondas. Então, eu vou ter o quê? Que tanto a onda 1 como a onda 2 como a onda 3 vão ter a mesma frequência, mas vão ter velocidades diferentes. Por quê? Porque eu tenho um comprimento de ondas diferentes associados. Ora, por que eu posso afirmar isso? Porque essa é a equação, que descreve qual é a velocidade de uma onda. Então, vamos pegar aqui, eu estou dizendo que a minha frequência é constante. Certo? Então, o que é que acontece com relação à velocidade e o comprimento de onda? São diretamente proporcionais. Então, quer dizer o quê? Que quando um aumenta, a outra aumenta também. Então, vou sempre poder dizer o quê? Que a minha velocidade vai ser maior quanto maior for o meu comprimento de onda, uma vez que a minha frequência é constante. Então, como eu quero que fique crescente, né? Então, vai ficar o quê? Do menor para o maior, né? Então, aqui, menor comprimento de onda 3,2. Aí, depois vai o que? 4,7. Depois 5,3. Né? Então, tá crescente de velocidade. Então, é 2, 1, 3, né? Então, a gente tem aqui, o item B como nossa resposta. Opa, pra gente apareceu aqui item C, então vamos fazer esse ajuste aqui. Pera. A resposta é o item B. Desculpem aí pelo equívoco. A resposta é item B, né? Por quê? Porque eu quero crescente, né? Então, crescente é quem? Do menor para o maior. Então, o menor comprimento de onda vai gerar menor velocidade, né? O maior comprimento de onda, maior velocidade. Então, aqui a gente já sabia que o 2 era o primeiro e o 3 era o último. Tá ok? Perdoem aí por ter marcado de modo equivocado, né? Eu tinha colocado decrescente a velocidade das ondas. Sobre a reflexão da luz. Então, o que é que acontece? A gente vai ver dois processos que ocorrem com a luz, né? Um é a reflexão e o outro é a refração. Então, a reflexão, ele é um fenômeno, né? Que ele faz o quê? Ele vê o que acontece quando um raio de luz chega no antiparo, certo? Quando ele tem um contato, né, uma interação com a outra superfície. Eu vou ter dois tipos de reflexão, a reflexão regular e a reflexão difusa. A reflexão regular é aquela, certo, que a gente vai poder ver uma imagem refletida, certo? E a difusa, a reflexão, né, emana de objetos que não são dotados de superfícies suficientemente lisas para promover essa reflexão regular. Então, vamos pegar aqui, o que é que acontece na minha reflexão regular. Eu tenho uma superfície aqui, perfeitamente lisa, então o que é que vai acontecer? O meu raio incidente, quando chegar aqui, estou considerando que eu vou ter uma reflexão total, certo? Ele vai o quê? Ser refletido. Então, o que é que a gente vai poder identificar aqui, Vou poder identificar essa normal. Normal, como a gente vê desde a da mecânica, né? Ela é sempre o quê? Perpendicular à superfície, né? Então, essa normal aqui, ela é perpendicular a essa superfície aqui do espelho. E eu vou poder dizer que se a minha reflexão for regular, o meu ângulo de incidência, que é o ângulo que é feito entre o meu raio incidente e a normal, vai ser igual ao meu ângulo de reflexão,
que é o ângulo entre quem? O raio refletido e a minha normal. Então, as duas coisas que eu vou poder dizer sobre a reflexão da luz é que o que? É que a direção da normal e os raios de luz incidente e refletido, eles estão no mesmo plano, certo? Então, aqui, ó, esse daqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, eu consigo descrever isso aqui, ó, como coisa no x e no y, esse daqui no y, esse daqui no x e no y, né? Então, estão no mesmo plano, x e y, e o ângulo de incidência, ó, é igual ao meu ângulo de reflexão. Já se eu tiver uma reflexão difusa, ó, o que é que acontece? Ó? Eu não tenho uma superfície lisa aqui, então o que é que acontece? Certo? Ó, eu não vou ter uma reflexão que permita eu gerar uma imagem que não seja boa de visualização, certo? Então eu não produzo uma reflexão regular. Então a gente vai tratar, né, quando for ver aqui, os casos de reflexão regular. Então bora lá. Assinale a alternativa que indica um processo que não ocorre a reflexão da luz, regular da luz. Então a gente já viu que o que? A reflexão regular ela ocorre o que? Quando tá, né, numa superfície perfeitamente lisa. Então aqui, ó, eu quero que não ocorra. Ao se olhar no espelho, espelho superfície lisa, reflexão regular. Ao se observar o retrovisor do carro é um espelho, né? Reflexão regular. Ao observar o reflexo de uma janela em uma televisão, mesma coisa. É lisinho, né? A superfície regular. Ao ler um livro de páginas foscas, olha, quando eu coloco aí que é fosco, né, eu já estou trazendo uma rugosidade para a minha superfície, né? Então a gente não tem uma reflexão regular da luz quando a gente estiver visualizando esse livrinho de páginas foscas. Questão, né? De acordo com as leis da reflexão da luz, assinale a alternativa correta. Ó, os ângulos, a gente viu ali aquelas informações, né? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão e que o raio incidente, o raio refletido e a normal, elas estão dentro do mesmo plano. Então, bora lá. Os ângulos formados, item A, os ângulos formados entre o raio de luz incidente e refratado com relação à direção normal ao plano de reflexão precisam ser iguais. Então, eu não tenho nenhuma relação entre raio de luz incidente e refratado que eu possa utilizar a lei de reflexão da luz para identificar, né? Então, a gente nem vai entrar por aí. Item B. Né? Os raios de luz incidente e refletidos precisam estar contidos em diferentes planos? Não, pelo contrário, eles estão dentro de um mesmo plano. Né? O ângulo entre os raios de luz incidente e refletido precisa ser igual a 90 graus? Não, eles só precisam ser iguais um ao outro. Né? Os raios de luz incidente e refletido precisam formar o mesmo ângulo com relação à direção normal do plano refletor. Né? Então, essa é o nosso item correto, né? O nosso item correto é o que traz o quê? A informação que raio incidente, raio refletido e normal estão sobre o mesmo plano. Um outro fenômeno que a gente pode estudar é a refração da luz. A refração da luz está relacionada com a velocidade que a luz vai ter com a mudança do meio. Né? Então, a gente tem aqui ó, um raio incidente, certo? Aí vou colocar que esse meu raio incidente ele vai nesse ponto aqui passar de um meio de índice de refração 1 para um meio de índice de refração 2, como por exemplo do ar para a água, do ar para o óleo, né? Eu estou mudando o meio de propagação da minha onda. A minha normal ó, vai continuar perpendicular à minha superfície aqui, ó, que no caso é uma superfície de separação, né? Ó. Então eu vou medir o meu ângulo de incidência, ó, como sendo o quê? Do raio incidente com a normal. Então, tá aqui meu ângulo de incidência, certo? Então, o que é que acontece? Quando eu mudo o meio de propagação, eu vou mudar a velocidade que essa minha luz está percorrendo numa onda. E como é que eu vou poder relacionar isso, né, entre essa velocidade e o meio de propagação, né? Então, eu vou usar essa expressão aqui, ó. Essa expressão, ela diz o quê? Que o meu índice de refração, eu vou calcular como dividindo a velocidade da onda, da luz no vácuo, né, que é uma constante, 3 vezes 10 ao oitavo metro por segundo, e a velocidade V aqui é a velocidade dentro daquele meio.
Ó, então o que é que acontece? Eu mudo o meio, né? Se isso aqui é uma constante, eu vou estar o quê? Tendo que mudar essa minha velocidade. Para essa representação aqui, ó, que o meu ângulo diminuiu, né? Porque eu tinha que o meu N1 era maior do que o N2, né? Então, o que é que acontece? Tá aqui meu ângulo de incidência, esse daqui vai ser o meu ângulo de refração, né? Essa aqui, ó, é a minha, meu raio refratado, né? Então, o ângulo entre ele e a normal vai me dar o ângulo de refração. Eu tenho uma lei, né, que eu vou poder relacionar quem? Justamente os meus índices de refração com esses meus ângulos de incidência e ângulo de refração, né? Que é a minha lei de Snell, né? Então eu vou poder dizer o que, ó? Que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Então o que é que acontece? Quando eu mudo o meu índice aqui, né, de refração, eu vou poder o quê? Variar minha velocidade. Vamos lembrar lá o que é velocidade, como é que a gente define velocidade. Velocidade, né, vai depender o quê? De comprimento de onda e de frequência. A minha frequência, ela só vai depender da fonte. Certo? Então, o que é que acontece? Esse raio que saiu aqui com uma certa frequência, ele vai mudar de meio, certo? Mas o que é que acontece? A minha frequência vai permanecer constante. Por quê? Porque eu não alterei nada na minha fonte. Então, o que é que acontece? Se o meu V aqui, na minha velocidade, vai variar e a minha frequência é constante, então quem vai estar variando também? Meu comprimento de onda. Então, o que é que eu vou poder observar? Que quando ocorre o processo de refração, o que é que ocorre? Uma mudança no meu índice de refração, uma mudança na minha velocidade e, consequentemente, uma mudança no meu comprimento de onda. Então, vamos ver aqui uma questãozinha relacionada a isso. Quando a luz passa de um meio, né, para outro, e os índices de refração dos dois meios são diferentes, né? Então eu só vou ter refração se os meus índices forem diferentes. Se for o mesmo índice de refração, eu estou no mesmo meio, né? Então o que é que acontece? A gente já viu, né? Ó, então a frequência, o comprimento de onda e a velocidade mudam de valor. Então sempre que falar que a frequência muda de valor por conta de uma mudança de um meio, tá equivocado, certo? A minha frequência, ela depende da fonte. Ó. Então aqui a gente já pode eliminar o item A, ó, que diz que a frequência muda, ó. Aqui o item B, a frequência muda, ó. Aqui no D, ó, a frequência muda de valor, né? Então, a gente ficou com o quê? Com o C e o D. Né? Então, vamos aqui, ó. No C, a velocidade e o comprimento de onda mudam de valor, verdade, mas a frequência permanece a mesma. Esse item é verdadeiro. Vamos ver por que o E está errado. Apenas a velocidade da luz varia. A frequência e o comprimento de onda permanecem os mesmos. Ora, vamos pegar aqui nossa equação de velocidade. Se a frequência e o comprimento de onda ficarem os mesmos, eu não tenho como velocidade variar, né? Então, é por isso que o item E está equivocado, né? Então, resposta certa, item C. Então, percebam, né, que a gente está aqui tratando da física do problema. A gente não está precisando adentrar para fazer nenhum cálculo matemático mais substancial, né, para poder fazer esse estudo com relação tanto à reflexão como a reflexão como a refração da luz. Um outro fenômeno que a gente vai poder observar é a interferência, certo? O que é a interferência? É justamente o que vai acontecer quando num ponto que eu for examinar, ou no caso aqui o ponto P, forem interagir duas ondas. Certo? Então vamos pegar aqui, a gente vai ter dois casos, né? A interferência destrutiva e a interferência construtiva. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no que é uma onda, né? Então eu vou ter o quê? Estou pegando aqui um pulso ó, da minha onda, aí aqui ele tem o que? Uma certa amplitude, certo? E essa onda está se deslocando da esquerda para a direita. Aqui, ó, eu vou ter uma onda com uma outra amplitude A2 indo da direita para a esquerda. Então, vai ser inevitável que elas se encontrem nesse ponto aqui. O que é que essa amplitude me dá de informação da minha onda? Né? Então, quer dizer, é como se fosse a intensidade daquela onda. Vamos pegar um exemplo que não tem a ver com luz, mas que vai servir para ilustrar. Vamos na praia. Você acha que você vai sofrer um maior impacto, né, de uma onda que esteja com uma maior altura ou uma onda que esteja com uma menor altura, né? Então você percebe que a quantidade de energia, né, que vai ter na onda com a maior altura, ela é maior, né? Então vai tratar da intensidade. Então o que é que vai acontecer? Quando chegar nesse ponto, a gente vai ver que as intensidades. A minha interferência construtiva vai se dar quando o quê? Quando a minha amplitude, ó, nos dois casos aqui, ó, ela tá o quê? Ela tá acima
da minha superfície aqui, X, certo? Ou se ela tivesse para baixo, as duas, também dava certo. Só precisava que as duas tivessem do mesmo lado, vamos colocar assim, para que o quê? Para que no ponto P eu tivesse a minha amplitude somada. Né? Professora, me deu um exemplo aí com a praia de novo. Então, assim, eu tô parada, aí vem uma onda, né? E o que é que acontece? Ela passa por mim, aí em seguida vem outra, mas aquela que passou, ela vai voltar, né? Aí então o que é que acontece? Vamos supor que quando chegue no ponto, as duas estejam com a amplitude alta naquele ponto, né? Com as duas no mesma, coerentes, né? Então eu vou ter o que? Uma soma de amplitudes. O que a gente não pode esquecer é que depois que elas passam, ó, elas continuam, né, considerando que não existe perca de energia, casos ideais, elas continuam como se nada tivesse acontecido. Na destrutiva, a gente vai ter o que? Essa diferença de fase, né? Ó. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho uma amplitude, vamos dizer aqui, né, positiva, né? De uma onda que está indo da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda eu já tenho uma amplitude aqui negativa, né? Então, quando chegar aqui no ponto P, a gente vai somar essas duas amplitudes. Então, a amplitude final, né, vai dar o quê? A amplitude maior menos a amplitude menor. Mesma coisa vai acontecer depois que uma passar pela outra, considerando que a gente não teve perca de energia, elas vão continuar como se nada tivesse acontecendo. Então, bora lá, a gente falou algumas vezes aqui em coerência, né? Então, quando é que eu vou poder dizer que duas ondas luminosas são coerentes? Eu vou poder dizer isso sempre que elas tiverem a mesma diferença de fase, certo? Então, a diferença de fase, não a mesma diferença de fase, mas que elas se mantenham constante, né? A diferença de fase entre elas. Certo? Então, duas ondas luminosas são coerentes. Então, não interessa a amplitude, a frequência, o comprimento de onda. O que interessa é que a diferença de fase entre essas ondas permaneça constante. A interferência da luz, no outro ponto aí, ó, é considerada uma prova de que a luz é um fenômeno ondulatório. Certo? Então, sempre que perguntarem para vocês sobre interferência da luz, você vai dizer o quê? Que ela é, porque a gente sabe o quê? Que em momentos a gente vai poder utilizar, né, estudar os processos de luz considerando a luz como uma partícula. Em outros processos, né, a gente vai ter que considerar a luz como uma onda. No caso da interferência, certo? A gente vai considerar a luz como uma onda. Então, bora aqui. As lentes de muitos binóculos e microscópios recebem uma cobertura de material transparente para reduzir a reflexão. Então, vamos aqui, ó, guardar essa informação da luz como mostra a figura. Para ter o efeito desejado, essa cobertura deve. Ora, eu quero saber de reflexão. Então, reflexão é o que não passou, né? Então, eu já desprezo, ó, as coisas que estiverem relacionadas aos raios 3 e 4, porque 3 e 4 não foi refletido, foi refratado, né? Então, o item D e o item E aqui, ó, a gente já pode desprezar, certo? O que é que acontece aqui, ó? Eu tenho 1 e 2 aqui como raios refletidos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero o quê? Eu quero diminuir, né, esse efeito da reflexão. Então é só eu desejar que o quê? Que quando essas ondas elas passem para cá, elas tenham o quê? Eu diminuo minha amplitude. Se eu quero diminuir o efeito da reflexão, eu vou diminuir a minha amplitude. Ora, quando é que diminui minha amplitude? Ó, bora cá. Minha amplitude diminui, ó, quando eu tenho o quê? Uma interferência destrutiva. Então a gente vai ficar aqui, ó, que eu preciso produzir interferência destrutiva entre os raios 1 e 2 para que eu possa, né, ter o efeito desejado, né, que é reduzir a reflexão da luz no meu sistema. Um outro experimento, né, que é o experimento de Young, né, ela vai trazer, né, informações sobre a difração. Então, eu estou imaginando o quê? Ó? Que eu tenho uma fonte aqui, ó, tem uma primeira fenda. Professor, para que serve essa primeira barreira? Para eu garantir que elas têm a mesma frequência. Que a luz vai ter a mesma frequência, certo? Nessas fontes secundárias aqui. Então, vou ter aqui, ó, uma segunda barreira, onde eu vou ter duas aberturas, né? Que aí eu vou dizer que aqui vai funcionar como uma fonte S1, que aí vai ter minhas frentes de onda relacionadas a ela. E o meu S2 que vai ter frentes de onda também relacionadas a ela. O que é que vai ter em cada ponto desse aqui? Ó? Em cada ponto desse eu vou poder estudar se teve uma interferência destrutiva ou construtiva, certo? Ó, esse experimento ele também mostra, né,
comportamento ondulatório da luz. Porque se fosse corpuscular, o que era que ia acontecer? A luz que passasse aqui, ó, ia bater aqui, a daqui ia bater aqui, então a gente ia ter o que? Escuro, um claro aqui, um escuro no meio, claro, o resto escuro. Mas a gente observa o que? A gente observa essa composição de franjas. Franjas claras quer dizer que eu tive interferência construtiva. Franjas escuras, eu vou ter o quê? Uma interferência destrutiva. Certo? Então, o que é que acontece? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a distância entre essas duas fendas, ela tem que ser muito menor, né, do que a distância entre essa barreira e o meu anteparo aqui, certo? Então, o que é que vai acontecer? Por que é que eu preciso de duas fendas? Primeiro, porque eu preciso fazer uma diferença de caminho para que eu possa observar o meu processo de interferência, certo? Então, o que é que acontece? Quando é que eu vou ter uma interferência construtiva ou uma franja clara? Quando essa minha diferença de caminho, ó, esse deltazinho aqui, minúsculo, eu estou querendo dizer que é a diferença de caminho. Foi o quê? Um número, né? Um múltiplo de comprimento de onda. Vou dizer que a minha franja é escura, uma interferência destrutiva, quando eu tiver o quê? A minha diferença de caminho, né? Sendo o quê? Um semi inteiro. Ó, a gente colocou aqui, ó, m mais meio, para garantir que sempre seja um semi inteiro, certo? Porque se eu colocasse aqui, ó, m vezes lambda sobre 2, quando o meu m fosse 2, ia dar lambda, né? Então, isso é construtivo. Então, aqui é para garantir que aqui vai ser um semi inteiro, né? Então, a gente vai poder ter essas informações. Então, bora lá para a nossa questãozinha. Ó. No experimento de Young, são usadas duas fendas em vez de uma. Por que isso é necessário? A gente já mencionou, né? Para poder criar essa diferença de percurso entre os dois raios luminosos. Outro, no experimento de Young, o centro de uma franja clara corresponde a um ponto no qual a diferença de percurso entre o raio que passa pelas duas fendas é um múltiplo inteiro de... Olha, se é uma interferência construtiva, é um múltiplo inteiro de o quê? De um comprimento de onda. Né? Por isso que aqui, quando não é inteiro ó, de comprimento de onda, a gente não considera. Nesses três outros casos aqui, a minha interferência seria destrutiva. Vamos pegar aqui agora informações sobre a nossa tabela periódica, né? Então, a gente tem aqui a nossa tabela periódica, né? É um sistema que a gente vai poder organizar os nossos elementos, né? Ó, e a gente vai utilizar o que? Tanto as horizontais como as verticais, certo? Então, eu reúno elementos com propriedades físicas e químicas semelhantes. Se eu for ver aqui na vertical, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter 18 colunas, certo? Que eu vou chamar de famílias. São minhas 18 colunas. E aqui na horizontal, ó, eu vou ter 7 períodos ou grupos, né? Então, a gente vai, né? Então, o que é que acontece? Tanto essas famílias aqui, elas vão ter algumas coisas em comum, como esses grupos também, né? Ou períodos, vão ter situações em comum. Então, vamos pegar aqui a organização da tabela. Vamos pegar minhas fileiras horizontais ou períodos, né? Ó. Então, aqui, ó, elas são numeradas de 1 a 7, ó. E eu tenho aqui, ó, o hidrogênio e o hélio, ó. Estão aqui nas pontas, certo? O hidrogênio e o hélio no primeiro período. Então, quando você inicia um novo período, a proposta é que a gente tenha o quê? Repetição de propriedades físicas, porque é isso que é assim que a gente está organizando a tabela, certo? Então, o número do período em que o elemento se encontra vai corresponder ao número de camadas ocupadas por elétrons nesse elemento. Então, as camadas ou níveis de energia são formadas por subníveis e os subníveis são designados por letras, né? Então, ó, a forma usual da nossa tabela periódica a gente tem aqui, ó. Então, tá aqui, ó, as nossas famílias, ó, gases nobres, halogênios, calcogênios, né? E aqui os nossos períodos, né? Então, a gente vai poder encontrar a nossa tabela periódica desse jeito. Então, como é que a gente vai poder pensar, né? Que eu fui falar aqui um pouco de tabela periódica só para poder a gente ver como era que fazia a distribuição de Linus Pauling. Ó, o que é que acontece? No elemento, né? O que é que vai ter? Acima dele a gente vai identificar o número atômico dele, certo? O número atômico, ele é o que? O número de prótons. Só que o que é que acontece? Quando a gente tem um átomo, o número de prótons é igual a quê? Um átomo é neutro, né? É igual ao número de elétrons. Então, a gente vai poder distribuir nas minhas camadas, né, nos meus subníveis, esses elétrons. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, ó, usando aqui a distribuição de Linus Pauling e vai pegar sempre aqui nessa sequência. Então, bora aqui, ó, vamos pegar aqui esse elemento que tem 25 prótons, consequentemente 25 elétrons. Então, ó,
Os meus subníveis, ó, o S cabe 2 elétrons, né? O P 6 elétrons, o D 10 elétrons, o F 14 elétrons. Então não foi preciso, né, pela quantidade de elementos conhecidos, a gente expandir o número desses subníveis. Então aqui, ó, 25, ó, um S2, ó. Então contei aqui 2 elétrons, né? Porque cada caixinha dessa cabe 2, né, ó. Aí eu venho para cá, ó, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ó. Então, até aqui eu já tenho o que, ó? 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Ó, mas são 25. O nosso próximo aqui, ó, eu fui até aqui, né, ó, 4S2. O nosso próximo é quem? 3D10, mas eu não tenho 10 elétrons, eu só tenho 5, então eu vou parar minha distribuição no 3D5. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter subníveis, né, que estejam desemparelhados. Certo? Eu tenho possibilidade de receber elétrons ou de doar elétrons. Né? Ó, lembrando que a gente primeiro vai encher todos os elétrons com um spin, depois é que a gente volta completando. Né? Então aqui a gente tem o que? A gente tem subnível, né, com caixinha, né, lá desocupada de elétron. Vamos pegar aqui esse outro elemento, ó, que é um gás nobre, né? A gente vai dizer aqui porque que ele é um gás nobre. Ele tem 36 prótons, então ele tem 36 elétrons. Então vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ora, aqui a gente já contou 20 elétrons, né? Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, né? No 4S2 já foram 20. São 36, né? Então cabe 3D10, 30. Faltam 6, ó. 4P6. Ó, o que é que acontece? A minha última camada aqui, ó, que é a camada mais externa, ela tá o quê? Completa. Né? Então é justamente isso que acontece com os meus gases nobres, né? Ele tem o quê? A última camada, que a gente vai chamar também de camada de valência, né? Com o seu subnível completo, com elétrons, né? Então eu desejo que vocês façam uma boa prova, certo? Posteriormente a gente ainda vai ter prova final, caso seja necessário. A última atividade vai ser postada na próxima semana, né, para que vocês façam a terceira atividade e a gente tenha todos os resultados. Então, um bom êxito a todos.